Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do reverendo Reginaldo Borges. Saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E como sempre repito, é motivo de alegria e satisfação quando a gente assume o púlpito para falar das coisas de Deus. Queridos, eu escolhi um texto para falar hoje, que é lá de Provérbio 14:1, que diz assim, olha: toda mulher sábia edifica a sua casa. A insensata, porém, derruba com as suas mãos. Por que eu escolhi esse texto para falar para a igreja hoje? Porque terça-feira é o Dia Internacional da Mulher. Terça-feira. E eu quero, em cima desse texto, refletir a respeito desta data, que o Dia da Mulher é todo dia, toda hora, todo momento, mas há um ícone, um signo que registra os acontecimentos, como dia de pai, mãe, namorado, isso, aquilo, outro. E está também registrado na nossa sociedade o Dia Internacional da Mulher. E não faltam motivos para a existência desta celebração, do Dia Internacional, que é 8 de março. Só o fato de vocês, mulheres, terem recebido de Deus a Madre, isso já é um mérito suficiente para que vocês sejam homenageadas constantemente. Não fique com ciúme os homens hoje, porque nós vamos falar mais diretamente para as mulheres. O Dia Internacional da Mulher, em sua história, traz na bagagem muita luta e persistência, que nos leva ao início do século XX. O dia marca um grande incêndio que aconteceu em 1911, lá nos Estados Unidos, em New York, em uma fábrica, onde a maioria dos funcionários eram mulheres, e naquela época havia-se o costume dos empregados entrarem nos galpões da fábrica, e eles trancavam os funcionários para que os funcionários não saíssem durante o horário de trabalho. Então houve o incêndio e, resultado, quando os bombeiros chegaram, abriram os galpões, das 500 mulheres que trabalhavam naquele local, 147 estavam mortas. E foi aí que, em 1975, que a ONU incluiu o dia 8 de março no calendário oficial das comemorações para homenagear essas mulheres que perderam a vida naquele 11 de março, lá nos Estados Unidos, quando houve esse incêndio nessa fábrica em 1911. Então, querido, essa data foi aceita por vários países. O Brasil, como é signatário da Carta da ONU, também adotou a data como 8 de março para fazer uma homenagem às mulheres. Mulheres essas que nós sabemos, basta escutar um noticiário por dia, que a gente verifica as agressões, a falta de respeito. Hoje a temática é a falta de respeito daquele deputado lá de São Paulo com relação às mulheres ucranianas, que é o que está em voga hoje. E aí a gente vê que nessa luta de vocês, é bom entender que, eu vou dizer uma coisa, que Deus está na causa. Pode ficar certo disso. A principal característica de uma mulher feliz, se a gente olha agora, voltando para o texto de Provérbio, não é a posse de bens materiais, a realização profissional ou a sua atitude feminista libertária. A principal característica da mulher é a sua capacidade de se permitir ao controle do Espírito Santo para que desfrute de intensa paz interior
sendo capaz de proporcionar felicidade àqueles que dela se acercam. É esse entendimento do que é ser mulher. E isso só é possível, queridas, quando vocês têm a consciência das bênçãos recebidas da parte de Deus para a sua vida e procuram vivenciar essa realidade experimental de maneira que o ser mulher não te faça um objeto ou uma subserviente. Atualmente, a estatística diz que as mulheres são mais da metade da população mundial. E bem também, né, como são as maiorias nas igrejas. Eu que conheço as igrejas pelo Brasil, a gente verifica que as mulheres são maioria. Eu vejo na nossa secretaria, quando a gente reúne muito mais mulheres do que homens. Um evento que tem 100 participantes, com certeza eu tenho 80 mulheres nesse evento. Isso mostra que as mulheres também são maioria nas nossas igrejas, que é o reflexo da própria sociedade. E agora também nós podemos entender, né, que esse crescimento feminino, da população feminina, né, ele criou uma aceleração na ascensão profissional. E as grandes indústrias hoje estão investindo milhões em pesquisas para que as mulheres sejam melhores atendidas e se sintam motivadas a interagir no mercado, porque as mulheres são mais detalhistas e exigentes. Isso é uma realidade. São mais detalhistas e mais exigentes. E aí isso é bom, não é? Porque melhora a qualidade dos produtos que estão cada vez chegando ao mercado, não só para as mulheres, mas também para nós que somos homens. E aí também há uma luta constante da própria independência financeira da mulher. É uma luta constante, pelo menos na sociedade ocidental. Então, é aí que reside a necessidade de se avaliar que tipo de mulher você é. Deus te abençoou e te capacitou com algumas coisas especiais que não podem ser negligenciadas se você deseja ser bênção e proporcionar felicidade àqueles que são, como diz o poeta popular, dependentes e carentes da força da mulher. Então vamos, dentro desse texto, analisar aqui, né, do texto sagrado, pelo menos 3 bênçãos que Deus deu a vocês, mulheres. A primeira bênção que Deus deu a você, mulher, é a natureza de ser mulher. A natureza de ser mulher. Na criação não apresenta uma designação de sexo frágil, objeto sexual. Ser mulher é ser do sexo feminino. Isso desde o momento da criação. E no propósito do Criador, ser mulher é estar ao lado do homem. A palavra diz isso, né? A costela para estar ao lado do homem. Com idoneidade e semelhança espiritual, apesar das diferenças físicas, desfrutando de proteção, afetos e direitos sociológicos que promovam profunda consciência aos direitos e deveres. Ser mulher, na perspectiva da palavra de Deus, não é ser feminista, matrona, e muito menos machona, numa tentativa alucinada e infrutífera de sobrepujar a masculinidade. Do ponto de vista bíblico, ser mulher é manifestar com neutralidade as peculiaridades que a beleza contemplativa, que só vocês do sexo feminino é capaz de perceber na natureza e na criação. Por isso que eu vou repetir, ser mulher é ser simplesmente feminina.
É ter personalidade e, ao mesmo tempo, ser capaz de sonhar com o futuro. É instilar a doce e suave fragrância da vida, mesmo que esta te imponha a dor. É ser resistente sem endurecer o coração. É ser ajudadora idônea para ser amada e honrada, não só pelo marido, como a mulher de Provérbios. A primeira bênção que Deus deu a vocês foi a bênção de ser mulher. Só vocês têm a capacidade de ser madre. Só você tem a capacidade de sustentar e alimentar a reprodução do ato de Deus, a criação. A segunda bênção que Deus deu a você, mulher, é capacidade e sabedoria. Capacidade e sabedoria, ou as duas juntas. O que é sabedoria? É o conhecimento justo das coisas e dos fatos. É o equilíbrio mental e espiritual que se manifesta nas ações de conduta e na expressão da vontade. É incontestável o fato de que são as mulheres sábias que atuam como o fiel da balança. A gente pode ver isso nas nossas igrejas, de forma sábia, como vocês conduzem as relações humanas. E é interessante, né, que até o símbolo da justiça, que é uma balança, quem tem nas mãos o eixo da gravidade, o ponto de equilíbrio, é uma mulher. Muitas vezes a gente olha para o passado e só vê o lado quando as mulheres eram simplesmente sofriam os preconceitos sociais, culturais. Mas se a gente se lembrar na época de Moisés, quando foi feita a divisão das terras, a gente vai ver que as filhas de Zelofade, elas requereram de Moisés o direito à propriedade. Não havia sido dado a ela o direito de herança, e elas foram lá, se reuniram, as 5 filhas, e foram lá e disseram: olha, meu pai foi fiel a você, meu pai lutou e morreu para a conquista da terra, nós temos o direito à terra. E Moisés reúne a congregação e depois volta e atende a solicitação daquelas mulheres. Não é só o preconceito do passado. Nós vamos encontrar na palavra de Deus a manifestação do direito das mulheres. Embora as sociedades, na sua evolução pecaminosa, tenham retirado ao passar dos anos direitos que são direitos eternos, direitos da criação. Quando Deus fez fez homem e mulher, a sua semelhança. Está lá no primeiro relato do Gênesis. A sabedoria que Deus concede às mulheres transcende a inteligência dos mais sábios, dos mais inteligentes dos homens, porque é uma sabedoria que vem do equilíbrio e da equidade, que é a capacidade de tomar decisões imparciais, e facilmente o homem é influenciado e a mulher não sofre por essa influência. O que acontece com facilidade com a mulher, devido à sua sensibilidade aguçada e o seu senso crítico, faz com que ela analise as coisas com mais profundamente, com mais profundidade. Mas ela é sábia, ela conhece essa força, ela sabe que tem tudo isso, mas a sabedoria dela faz com que a casa continue em pé. A mulher sábia é capaz de utilizar as palavras para transmitir, além de ideias e informações. Elas expressam de forma profunda e sincera as suas razões. E por que não dizer a razão, o senso objetivo das coisas? É por isso, queridos, que no cristianismo, a mulher, ela teve em Cristo uma amplidão de ação, um crescimento de ordenança, inclusive na casa, né? Na casa,
e fez com que a mulher cristã tivesse, eu não vou dizer privilégio, mas fosse muito mais livre do que em outras culturas. Que a gente sabe que até hoje não é fácil para determinadas culturas a vida de uma mulher. Mas Deus deu a vocês essa sabedoria, essa inteligência, que é uma grandeza, né, para todas vocês. E vocês, mesmo sabendo que têm de posse essa grandeza, vocês sabem como ser pequenas diante de Deus. Isso aí que é importante. Com tudo isso que Deus deu a vocês, é importante não esquecer que vocês sabem serem pequenas diante de Deus. Porque vocês ouvem a voz de Deus. E vocês conhecem também a vontade de Deus. É só ter um olhar um pouco sociológico que você vai ver isso. Às vezes eu vejo o culto jardim de oração aqui da igreja. Encontro só o reverendo Gideão. Os outros participantes, vocês mulheres, que mesmo sendo grandiosas, se tornam pequenas diante de Deus. Isso é muito bom, porque com isso vocês proporcionam não só a família, o bem-estar emocional e espiritual necessário, como também isso é extensivo à igreja do Senhor Jesus. É muito importante quando vocês entendem que são abençoadas por Deus para ser mulher sábia. A terceira bênção que Deus deu a você é trabalho, é edificar. É interessante, né? No texto lá. Edificar, trabalhar. Aí, pastor, estava tão bom e agora o Senhor colocou o trabalho para a gente. Mas é que vocês trabalham, vocês edificam. Edificar é trabalhar também. Edificar é erguer, é levantar, é criar, é construir. No contexto desse texto, né, deste verso, é induzir a virtude, infundindo sentimentos morais e religiosos pautados nos absolutos de Deus. Aqui não são absolutos sociológico, psicológico, antropológico, não. Os absolutos de Deus. É por isso que vem aquela relação lá na mulher de Provérbio. Porque são construções em cima dos absolutos de Deus. E Deus deu a vocês uma coisa que é única, né, para vocês mulheres, que é a força de ser mãe e de estruturar o lar. Veja, o lar, não é a casa, o lar. Deus deu isto a vocês. O texto afirma que esse trabalho do lar é de vocês. E vocês não podem desperdiçar as bênçãos de influenciar e educar os filhos para que eles sejam fiéis a Deus. É trabalhoso? É desgastante? Principalmente na sociedade que nós estamos vivendo. Nada se compara à alegria de se ter uma família integrada à igreja e fiel ao Senhor Jesus. E esta função é do pai? Mas a mãe tem muito mais influência do que o pai. Por isso, queridas irmãs, na edificação do seu lar está o propósito de Deus para a família. Vocês não foram chamadas para construir sobre bases e estruturas simplesmente de areia. Vocês não foram chamadas para erguerem palácio ou ornamentar castelos. Vocês foram chamadas para que na palavra de Deus vocês construam o seu lar. Que construindo o seu lar, você constrói a igreja. Só citando de passagem o caso de Timóteo, não cita nomes de homens, mas só Lloyd e Eunice, trabalhando na construção do lar. Queridas, sabemos que em Deus vocês são capazes de solidificar o seu lar em Cristo Jesus. Mesmo quando seus filhos formarem suas próprias famílias,
eles levarão os absolutos de Deus gravados nas suas mentes. Se teve uma outra visão, uma nova cosmovisão do mundo, com certeza a culpa não é de vocês. Deve orar por eles. Mas se você ensinou a criança no caminho que deve andar, com certeza não se sinta responsável por uma nova cosmovisão que eles seguem no dia de hoje. Porque lá, no mais infinito da mente, os valores que foram passados por vocês mães, por vocês mulheres, aos filhos, eles estarão gravados lá. Embora não sejam praticados, mas estarão lá. E vocês são responsáveis por essa solidificação na mente dos seus filhos. Quero concluir dizendo o seguinte: neste dia 8 agora, que é um dia de comemoração, que vocês se lembrem do que Deus colocou diante de vocês como bênção. A bênção de ser mulher, a bênção da sabedoria e a bênção da edificação. Assim como eu falei no início, como cantou o poeta, a força do super-homem só se compara à força da mulher. A força de ser mulher, de ser feminina, está na graça e na formosura interior que Deus lhe deu, e isto está no teu caráter, que se manifesta com equidade em suas virtudes. Ser mulher é muito mais do que ser bela e graciosa, do que ser esposa ou mãe ou boa mãe. Ser mulher é muito mais do que ser uma profissional bem-sucedida. Ser mulher é ser forte, é ter fibra. Ser mulher é ser capaz de construir e constituir valores eternos que alcancem o céu. Ser mulher é enfrentar desafios, renovando a postura e conduta do lar. E na sociedade, a partir das bênçãos recebidas. Ser mãe, ser sábia e edificar. Queridas, quando o mundo desabar diante de você, temos certeza que pela sua natureza e pela sua capacidade e trabalho, vocês serão capazes de reerguê-lo para a glória de Deus. Que Deus, pois, abençoe vocês, mulheres, e que vocês entendam o que é ser mulher diante de Deus, na orientação do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Instantes com Deus,